Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente os servidores do município, Beatriz, minha ajudante de gravação, pessoal da rádio, internautas. Hoje são 26 de abril de 2025. Eu sou Águida Maria e esse é o programa Sindicato em Destaque, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xeramobim, que traz assunto do interesse dos servidores. Eu lembro a vocês que esse programa ele é gravado, especialmente o programa de hoje, dia 26, mas ele foi gravado no dia 23 por conta da minha viagem, né, que eu viajei, né, na quinta-feira e na sexta-feira, 2 dias em Fortaleza para os eventos de diretoria, né, os planejamentos de diretoria e reunião de conselho diretor da FETANSE, que eu faço parte da diretoria da FETANSE também. Então fiz esta viagem e na sexta-feira também teve audiência pública na Assembleia Legislativa sobre os RPPS, do qual falarei daqui a pouco, né? Como é que está programado isso. E para hoje, os nossos assuntos são as atividades que estamos planejando para o 1º de maio, né? O congresso da Confetan, que o Júnior Maciel participou na semana passada. Ele vai fazer aqui uma exposição sobre esse congresso. As professoras que até hoje, né, dia 23, não receberam ainda o salário da sua ampliação de carga horária, precatório e o PASEP, né, que está saindo o PASEP todo desarrumado aí para algumas pessoas. Eu lembro a você que a gente está na nossa sede, na Rua Dias Ferreira 103, de 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, e também atendemos de 7 às 14 horas pelo telefone 34410046 e o WhatsApp 9723-3133. E agora um convite especial para todos os trabalhadores no serviço público municipal, que comumente nós chamamos de servidores públicos municipais, pelo Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador, o dia 1º de maio, né, que comumente é um dia feriado, é um dia de luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Afinal de contas, a própria data já é uma consequência da luta de trabalhadores. E agora vai aqui a nossa convocação dos trabalhadores, né, no serviço público, dos servidores públicos, para o dia 1º de maio. Vou ler aqui o convite. Manifestação pelo dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, pela manutenção e ampliação de direitos dos servidores e servidoras públicos municipais. Acontecerá no dia 1º de maio, às 7h30, em frente à Praça da Prefeitura. Convidamos a todos e a todas a juntar-se nesse 1º de maio para, juntos e juntas, manifestarmos nossas reivindicações por um serviço público de qualidade e por melhores salários para quem realmente cuida da cidade de Quixeramobim, ontem e hoje. Servidores e servidoras públicas municipais. Essa é a luta. Então, mais uma vez, lembrando, essa manifestação acontecerá no dia 1º de maio, às 7h30, em frente à Praça da Prefeitura, ali na Praça da Prefeitura, né? Então, a gente está convocando aqui, convidando todos os servidores, ativos e inativos, porque a nossa pauta de reivindicações, a nossa luta por direitos, ela não diz respeito apenas aos servidores ativos, diz respeito aos servidores inativos também, né? Então, nós convidamos os servidores ativos,
as servidoras ativas, né, e os servidores inativos e as servidoras inativas, ou seja, os aposentados e aposentadas, a juntar-se a nós nesse dia 1º de maio, às 7h30, ali na Praça da Prefeitura, para juntos e juntas, né, manifestarmos as nossas reivindicações, colocarmos as nossas pautas de reivindicações, deixar tudo isso público e notório, né, manifestar a nossa disposição para lutar por aquilo que nós realmente queremos, por aquilo que nós realmente precisamos, que é melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né? Reposição de salário dos aposentados, reposição de salário dos ativos também que estão precisando, o respeito às leis trabalhistas que já existem, como por exemplo, piso salarial extensivo aos professores aposentados, entre outras coisas, né, os PCCRs para todas as categorias, né, a reformulação do PCCR do magistério, né, a inclusão dos outros servidores da educação, né, dos outros profissionais da educação em um PCCR da educação, que é o que tem que fazer, a ampliação definitiva da carga horária, tanto para os servidores da saúde quanto para os servidores da educação, né, no caso professores. Então, todas essas questões, né, que são pautas de direitos que estão nas nossas reivindicações, a gente vai mais uma vez colocá-las, né, publicamente, né, e dizer que estamos na luta e que estamos dispostos, né, a lutar até conseguirmos todos os itens da pauta que defendemos, né? Esse é o objetivo de nos juntarmos todos e todas, de unirmos forças no dia 1º de maio, lá na Praça da Prefeitura, às 7h30. Venha e traga seus amigos, sua família, traga todo mundo. Vamos fazer lá uma manifestação bem bonita, bem participada, com bastante gente, porque é isso que faz a diferença, né, nas nossas conquistas. E por falar em Dia do Trabalhador e por falar em direitos, o trabalhador que passa o mês todo trabalhando, no fim do mês ele tem direito a quê? Tem direito ao seu salário. E aconteceu agora no mês de março, né, no município de Xeramobim, agora no começo de abril, quando foi paga a folha do mês de março, né, da prefeitura, a folha da educação, algumas professoras não receberam a ampliação. Algumas professoras que são com a carga horária de 20 horas efetiva, mais 20 horas de ampliação, não receberam a ampliação, né? Essas professoras, segundo a própria coordenadora lá do RH me informou, são 11 pessoas, né? São 11 professoras. E essas pessoas, elas foram lá no RH da educação para saber o que aconteceu, né? Que o seu pagamento não veio correto. Lá na educação informaram para elas que elas receberiam numa folha complementar posteriormente, né? E essa folha complementar até hoje, no dia 23 de abril, quando eu estou gravando esse programa, essas pessoas ainda estão esperando o pagamento das suas outras 20 horas. Agora você veja o tamanho desse absurdo. Veja o tamanho desse absurdo. A servidora pública, a professora, ela trabalha o mês inteiro, 40 horas, e quando chega o fim do mês, ela recebe só 20 horas. Gente, isso é um absurdo, isso é inconcebível, é uma coisa que administrativamente não tem nem o que se dizer sobre. É uma irresponsabilidade da Secretaria de Educação do município de Xeramobim, né? Eu já
essas professoras e eu também, a gente já falou com a coordenação do RH, lá da educação, a gente já falou com a secretária de educação e a secretária disse que resolveria a questão. O que é resolver a questão? Fazer uma folha complementar e pagar o salário das professoras. Segundo a coordenadora do RH, isso já foi feita a folha complementar, já foi feito ofício, já foi enviado para o RH, né, da prefeitura, né, para a Secretaria de Administração e Finanças. Vixe, agora separou, mas é lá na Secretaria de Finanças, né, que é quem faz os pagamentos. Segundo me informaram lá no RH da Educação, já foi tudo para lá e foram eles que não fizeram o pagamento. De qualquer modo, isto continua sobre a responsabilidade da Secretaria de Educação, né? Que é quem foi responsável por fazer a folha original, foi quem não conseguiu detectar o erro na folha original e por aí vai. De modo que nesta terça-feira, dia 22, hoje, quarta-feira, dia 24, eu estou gravando esse programa aqui por volta de 14 horas e até agora, desde sexta-feira, eu não estou conseguindo falar com a secretária de Educação. Ela falou para mim que vai me receber às 16 horas lá na Educação para resolver o assunto. Porque o que é que ela tem que fazer? Ela tem que ligar para a secretária de Finanças e dizer para a secretária de Finanças fazer logo esse pagamento, não é? Tem que botar logo o salário dessas professoras que estão sem receber na conta delas, que devia ter sido feito isso no início do mês. Será possível que a secretária, aliás, a coordenadora lá do RH da Educação me informou hoje que disseram para ela lá das Finanças que vai ser pago junto com o próximo pagamento. Gente, isso é uma irresponsabilidade da Prefeitura Municipal de Quixeramobim como um todo. É uma irresponsabilidade fazer uma coisa dessa, reter o salário das pessoas por um mês e pagar junto com o salário do mês seguinte, a pessoa para inclusive ter uma facada de metade do salário dela no imposto de renda, porque a gente já paga a alíquota máxima do imposto de renda. Então, para pagar um salário extra sem dedução, meu filho, a facada é grande. A facada é grande do leão, viu? A mordida, né, que chama. Mordida é grande do leão. E além do mais, o dia de pagar o salário do trabalhador é no início do mês, é até o 5º dia útil do mês subsequente, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem compromissos a cumprir, a gente tem coisas a resolver, a gente tem comida para comprar. Ou está pensando que trabalhador trabalha para se divertir? Trabalha por esporte? É hobby trabalhar? Não é não, senhores administradores aí da Prefeitura Municipal de Quixeramobim. Trabalhador trabalha, professor também, né? É para sobreviver. A gente trabalha porque precisa. E mesmo que não precisasse de dinheiro, o dinheiro é fruto do trabalho dele, é o salário dele, tem que estar lá na conta dele. Então, mais tarde, daqui a pouco, né, quando eu for falar com a secretária de Educação, eu vou solicitar que ela agilize, que ela mexa lá os pauzinhos dela, para que ainda hoje essas professoras tenham o seu salário depositado nas suas contas. Ainda hoje, dia 23, né? O dia que eu estou gravando aqui esse programa. Porque isso é inconcebível, isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível que a prefeitura faça isso com os seus servidores e servidoras, né? Isso é inadmissível. Então eu vou solicitar, né? Porque eu vou me reunir com ela, vou chamar algumas professoras para ir junto comigo daqui a pouco às 16 horas e vamos solicitar justamente isso.
que ela pague imediatamente o salário dessas pessoas. Como, mas não sou eu que pago. Pois então a senhora ligue para a pessoa que paga e explique para a pessoa, diga à pessoa, exija dela que é preciso pagar o salário daquelas professoras que trabalharam e ponto. É isso que tem que ser feito. Ponto final. E nesse próximo dia 25 de abril, às 14 horas, acontecerá lá na Assembleia Legislativa do Ceará, a ALECE, uma audiência pública sobre os impactos da Emenda Constitucional 103 nos direitos previdenciários dos servidores municipais, certo? Nessa sexta-feira, no dia 25, às 14 horas, lá no auditório Murilo Aguiar, certo? A reforma da Previdência, como a gente sabe, né, a emenda 103, ela trouxe muitos prejuízos para a classe trabalhadora, né, e especialmente também para os servidores municipais, né, que tem também que tem previdência municipal, né, a sua previdência própria, também são afetados por essa reforma nefasta. A gente sabe, a gente já falou tanto disso aqui, né, mas ela acabou acontecendo. E agora é hora da gente tentar fazer alguma coisa pelas nossas previdências, né, que também estão em dificuldades, e também pela nossa vida, né, de aposentados, porque já temos aposentados e nós que estamos trabalhando seremos os futuros aposentados e aposentadas, né? A audiência foi requerida pela deputada estadual Larissa Gaspar e será no auditório Murilo Aguiar, né? Um espaço essencial para a gente fazer as nossas denúncias e traçarmos estratégias para resistir, né? Para não sucumbir a essas decisões governamentais que sempre nos prejudicam. O sindicato estará presente também nessa audiência pública, né, com representação de servidores, e no programa posterior a gente faz, né, o relatório dessa audiência, porque enquanto aqui eu estou gravando o programa, a audiência ainda vai acontecer, né? Hoje, como é dia 26, ela já aconteceu, mas quando eu gravei o programa ainda era para acontecer. Então, a gente fala mais sobre isso no programa da próxima semana. E o pessoal, professores e professoras que trabalharam entre 2002 e 2006, que estão aguardando a segunda parcela do precatório, né, do acordo lá feito entre a Prefeitura e a União, não tem ainda, gente, data definitiva para que a União repasse esses dinheiros desses precatórios, né? Porque o pessoal fala, porque o governo anunciou os bilhões lá, né? Desde o ano passado anunciou que esse ano são 70 bilhões, 70 e tantos bilhões para precatório, para pagar precatório. Entre eles está o nosso. Isso é fato. Só que o governo ainda não anunciou a data dos pagamentos. Segundo se fala por aí, há uma previsão para junho. Previsão para junho o que, Águida? Previsão para junho para o governo federal repassar os precatórios para os seus destinatários. Tá certo? Mas a gente está acompanhando e quando tiver qualquer novidade, a gente fala aqui. E, pessoal, sobre o PASEP, no último dia 15, começou o pagamento do PASEP, né? Já iniciou o calendário de pagamento do PASEP. As pessoas que estão recebendo o PASEP, elas não estão recebendo corretamente, né? Há desde o começo do ano que as pessoas já começam a verificar, né, as suas contribuições lá, e as informações não estavam corretas para muita gente.
Desde o começo do ano, as informações que a gente recebeu, né, todo mundo estava pesquisando informações, a FETANCE também, inclusive a FETANCE foi atrás com seu jurídico em nome de todos os municípios, né, para poder dar uma notícia que fosse generalizada para todo mundo, posto que todo mundo estava com o mesmo problema, né? A reclamação é que não estava informado todos os meses trabalhados no ano de 2023, né? Que é o ano que está informado para receber agora. E todo mundo foi procurar, né, notícias nas suas prefeituras, apesar de não ter dado por escrito, né, mas as prefeituras foram unânimes em dizer que fizeram os repasses delas, né, e o problema era no Ministério, né, do Trabalho lá, nos arquivos deles. Procurou-se o Ministério do Trabalho através do jurídico da FETANCE, e a informação que veio para nós é que estava havendo uma inconsistência no site do E-Social, que o Ministério não estava conseguindo pegar corretamente, extrair os dados de lá, né, que é de lá que o Ministério extrai os dados para o pagamento. O fato é que até agora isso não foi resolvido e que as pessoas já começaram a receber o seu PASEP de modo incompleto, né? Tem gente que recebeu 2 meses, tem gente que recebeu 3 meses. O fato é que ninguém está recebendo o salário mínimo que esperava, né? Receber, que é o que é para ser pago todo ano ao trabalhador, né, que ganha até 2 salários mínimos. Então a gente também fez contato com a nossa assessoria jurídica e o sindicato vai coletar, né, as informações que o jurídico nos orientou para coletar, e a gente vai entrar com uma denúncia coletiva, né, no Ministério do Trabalho também, a respeito disso. E você que já individualmente, você pode ligar o 158 e verificar como é que está o seu caso individual, tá bom? Por enquanto, é isso que se pode fazer. Infelizmente, você vai receber o seu PASEP, vai conseguir receber todo, né, o PASEP todo, só que infelizmente não vai ser assim imediatamente do modo como todo mundo esperava, né? Infelizmente, essas coisas que os governos costumam fazer para os trabalhadores. E agora, pessoal, a gente tem o nosso secretário de Finanças, o professor Júnior Maciel, que ele participou do congresso da Confetam. Ele agora vai fazer o relato do Congresso, trazer as informações sobre o Congresso da Confetam. Boa tarde, servidor, boa tarde, servidora. Como a Agda falou, nós tivemos do dia 9 ao dia 12 de abril, agora, no Congresso da Confetam, né? E a Confetam, na verdade, é a Confederação dos Trabalhadores Municipais, né? A confederação na qual o sindicato também faz parte, né, que aglomera todas as federações nos estados brasileiros. Hoje, a nível nacional, a Confetam abrange mais ou menos 23 estados brasileiros, está presente. E nós tivemos esse congresso, né, onde, além de toda a pauta das lutas dos servidores municipais, foi eleita também a direção da Confetam, né? Então, nós tivemos na quarta, quinta, sexta e no sábado, né, houve a eleição, né? Na quarta, quinta e sexta houveram várias discussões acerca de trabalho e meio ambiente, acerca da análise da conjuntura nacional e internacional, as contribuições das forças políticas no mundo e nas relações de trabalho, segurança pública e a proteção dos direitos humanos. Foi feito também a aprovação de uma reforma estatutária, onde foi acrescentadas mais 3 secretarias dentro da própria Confetam. Então, na verdade,
é muito salutar, né, para o sindicato participar de momentos como esse, porque só nos engrandece enquanto entidade e também faz com que a gente tenha uma visão, né, a nível federal de como os outros sindicatos estão fazendo as suas campanhas salariais e a sua luta a nível nacional. E a gente acaba percebendo que não há uma mudança drástica. Os problemas que nós passamos aqui no Ceará são os mesmos que os servidores municipais de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia passam, né? As mesmas situações onde os gestores municipais acabam por de uma forma ou de outra tentar tirar direito dos servidores municipais, isso é uma tônica, né, que rolou lá nesses 3, 4 dias de congresso. E como na verdade nesse congresso também que todas as lutas que vão ser tratadas a nível nacional pela nova direção da Confetam, os sindicatos também eles fazem propostas de mudanças, de reajustes, enfim. E o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no plano de lutas da Confetam para esses próximos 4 anos, fez um acréscimo dentro do ponto 16, que fala sobre lutar por uma educação pública de qualidade para todos os níveis, onde fala sobre reforçar o compromisso com a educação pública, garantindo investimentos e condições dignas para os profissionais e profissionais da área, além do pagamento do piso nacional do magistério conforme a lei. Nós propomos, no âmbito de estados e municípios, promover, através das federações, cursos ou capacitações qualificando os servidores para acompanhar a aplicação dos recursos e combater o aparelhamento dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb pelo Poder Executivo Municipal. O que nós observamos é que em alguns municípios o Poder Executivo ele acaba se apropriando, né, dos conselhos para utilizar da forma que acha ou que lhe é conveniente os recursos que vêm para serem aplicados na educação, principalmente os 70%, que são justamente os valores que estão disponíveis para pagamento de salário dos profissionais da educação. Então, essa foi a emenda que nós fizemos ao plano de lutas, né, para que os diretores de sindicatos municipais eles possam ser qualificados para fiscalizar, né, de como está sendo o funcionamento dos conselhos municipais do Fundeb, né, que é justamente esses conselhos que aprovam a aplicação dos recursos nos municípios. Então, pessoal, foi essa a nossa participação nesse 4º Congresso da Confetam, e assim, a gente vê o quanto é engrandecedor, né, e a troca de experiências que traz para quem participa de eventos como esse. Então, é bastante significativo, é positiva a participação dos sindicatos de servidores públicos aqui de Quixeramobim nesse 4º Congresso, né, e a gente só tem a somar, né, tudo aquilo de aprendizado que a gente traz aqui na luta no município. E eu lembro a vocês, mais uma vez, servidores ativos, servidores inativos, servidoras ativas, servidoras inativas, aposentados e pensionistas, que no próximo dia 1º de maio a gente estará ali na Praça da Prefeitura às 7h30 para reivindicar os nossos direitos. Compareça, não falte, já marque na sua agenda. Dia 1º de maio, às 7h30. É hora de lutar por aquilo que nós almejamos, que é os nossos direitos respeitados. E era isso que tínhamos para hoje. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma boa semana a todos e todas e prometemos voltar na próxima semana, se Deus quiser.